Olá, boa noite meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista, Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Uma das coisas que me chamou muita atenção é o desenvolvimento de uma criança. A concepção, que é algo extraordinário, mas depois, da criança nascida, como é que ele se desenvolve? Você vê aí aquele bebê, às vezes tão pequeno, se desenvolvendo. E se você olhar para isso, o desenvolvimento de uma criança, de uma forma geral, você vai ver que existem alguns marcos, nessa fase de desenvolvimento. O primeiro ano é muito marcante, mas do primeiro aos 18 meses, a gente vê assim, algumas mudanças tão significativas, tão marcantes, E aí, pensando nisso, nesse desenvolvimento, eu fui olhar algumas coisas acerca do desenvolvimento da criança. E aí, no primeiro mês de vida, você pode ver aí ele conhecendo as vozes, os sons, Você, a partir do segundo mês, ele consegue já esboçar, aqueles sorrisos, aquele sorriso, ele fica lá coordenando os movimentos, ele já consegue esboçar aí um sorriso. No terceiro mês, é marcado aí pela descoberta aí das mãos, e dos seus dedos. A criança começa aí a aprender a segurar os objetos, entre outras coisas, A partir do quarto mês, você vai ver aí novos movimentos e alguns grunhidos que você consegue ver acontecendo. As habilidades físicas da criança também começam a amadurecer mais, As crianças começam aí, a partir do quarto mês, adquirindo algumas habilidades, que vão permitir os movimentos, rolar, sentar. Mais adiante você vai ver isso. O quinto mês é o fortalecimento da cintura, justamente aí para ajudar, na questão de que em breve ela vai sentar, vai conseguir sentar sozinha. No sexto mês, você vai ver que a criança já pede colo, Ela já consegue controlar as mãos, o suficiente para que ela mexa nos objetos, para que ela mova. E ela consegue esticar os braços assim, naquele pedido de colo. Sétimo mês, a criança já está aí sentando sem o apoio, Sem o apoio, em que pese, é necessário você ter toda a segurança para esse momento. Oitavo mês, aquela fase aí da criança engatinhar. Nono mês, as primeiras palavras, que a criança ela já consegue copiar alguns sons. Você vai ver que a partir do 10º mês, a criança vai estar já interessada em ver como as coisas funcionam, Ela pode imitar sons, ela pode pegar objetos com as mãos com mais facilidade, já estarão muito mais atentos às conversas, elas já vão estar se esforçando para falar. 11º mês, essa habilidade de comunicação, ela está sendo aperfeiçoada a cada dia, E você vai ver que aí ela anda de uma forma ainda mais rápida. Você vê que eles conseguem imitar, eles conseguem brincar. Mas o 12º mês é marcado aí. É claro que essas coisas que eu estou falando são coisas gerais, Cada criança vai ter aí um desenvolvimento, Uns mais avançados, Outros vão demorar mais para algumas habilidades. Mas no 12º mês é aquele momento em que a criança vai ficar em pé. Ela pode, inclusive, dar aí esses primeiros passos sozinhos, em alguns casos.
depois vai partir para aquelas escolhas autônomas, né? E até os 18 meses, né? 1 ano e 6 meses, a criança ela vai estar cada vez mais ágil, fazendo aí diversos movimentos sozinhos. Aí você pode estar se perguntando, irmã Marli, mas o que você vai falar nessa noite? Ah, você fez aí alguma especialização? Você está querendo compartilhar aí algum conhecimento? Não, não é nada disso não, meus irmãos. Eu estava me lembrando esses dias, né, de quando meu filho, quando ele começou essa fase aí de engatinhar, e que a gente preparou aí a sala da nossa casa, a gente comprou alguns tapetes, né, aqueles emborrachados, e nós colocamos num espaço imenso da sala, imenso em relação também à minha sala, obviamente, né, e cercamos para que ele pudesse fazer ali, né, engatinhar, dar esses primeiros passos com mais segurança, para que ele pudesse andar, né, caminhar, se desenvolver, mas que as quedas, né, fossem mais suavizadas. Por isso, nós queríamos que ele andasse em um ambiente propício, favorável, para que ele pudesse fazer isso com confiança e se desenvolvendo cada vez mais. Andar em um ambiente propício, favorável, para que o desenvolvimento dele fosse se aprimorando cada vez mais. E olha que ele cresceu um bocado, viu? Esse ano ele completa 15 anos, com quase 1,80 m, cresceu bastante, não foi? Aprendeu a caminhar bem. Mas eu quero convidar você nesta noite a andar, a caminhar, de forma que você se desenvolva, cresça e cresça bem. Acompanha comigo. Eu gostaria de ler com vocês nesta noite Colossenses 2. Os 7 primeiros versos, que nos diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, confirmados na fé, tal qual fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Meus irmãos, Paulo aqui, essa é uma das epístolas do apóstolo Paulo. A situação que ele está aqui não é a situação mais favorável, mas ele está lá preocupado com o desenvolvimento, com o crescimento dos seus irmãos. E o desejo que eles andem, que eles caminhem, e caminhem bem, e andem bem. Que eles cresçam, que eles se desenvolvam. Deixe-me dizer uma coisa aqui para você. Esse crescimento espiritual não cai do céu na sua cabeça, assim, por acaso. Ele vem num trabalho conjunto daquele que vai crescer, como daquele que dá o crescimento. Haviam muitos grupos, haviam muitos, como ele mesmo diz, raciocínios falazes dos falsos mestres que queriam aí prejudicar o crescimento, podar o crescimento, matar o crescimento da igreja,
Eles queriam aí disseminar as suas ideias dentro, no meio da igreja, no seio da igreja de Cristo. E aí, o discipulador se esforçou, ele lutou para que os seus discípulos chegassem a um crescimento, a uma maturidade. E ele lutou. Se você olhar o texto de 1 Colossenses 1, Paulo, ele vai dizer aí acerca do esforçar-se. Colossenses, capítulo 1, o verso 29, ele vai nos dizer isso. Vou fazer a leitura aqui para os irmãos. Verso 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo, ele se esforçou, Paulo, ele lutou. O esforço de Paulo não foi aí o esforço que um atleta faz, né, quando empreende aí seus esforços físicos para a corrida. Mas foi um esforço espiritual. Na dependência e na força do Espírito Santo. Há muitas pessoas que às vezes dizem assim, hoje a gente não vê mais pessoas como Paulo, como Pedro, né, como aqueles apóstolos. Mas como é que você quer ter resultados como os que eles tiveram? Se você não quer se esforçar o quanto eles se esforçaram. Como é que você quer crescer aí na sua vida cristã? Sem renunciar, ser assim mesmo, sem mortificar a sua carne, sem encher-se do Espírito. A luta aqui foi intensa, ele se esforçou. E não foi uma vez. Ele manteve isso. Ele continuava insistindo. Era algo constante. E ele tinha um objetivo. Ele diz, olha, quão grande luta venho mantendo por vós. E pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Ele tinha algo em mente. E ele não parou aí no caminho. Ele manteve a sua meta. Ele lutava pela igreja do Senhor.
Ele amava a igreja do Senhor, amava aqueles que ele ajudou na conversão, na pregação do evangelho, aqueles que ele nunca nem viu, mas sabia que haviam sido alcançados e que se tornaram seus irmãos. E se você olhar, essa é uma das epístolas que nós chamamos de epístola epístolas da prisão. Mesmo ali, mesmo sendo assim, ele se empenhou numa batalha, mesmo não podendo estar lá. Ele lutava por esses irmãos em oração. E qual era o objetivo dele? Ele estava lutando. Mas qual era o objetivo dessa luta? Ele queria que aqueles irmãos fossem confortados. Ele queria que aqueles irmãos fossem confortados. Esse confortados vem do grego paráclito, que é no sentido de exortar, encorajar, animar. Se você estiver aí com o seu coração desanimado, haverá um pessimismo dentro da igreja do Senhor, então você precisa ser confortado, encorajado. E não só isso. Ele vai dizer, o verso 2, que eles fossem vinculados pelo amor. É necessário que haja um vínculo de amor. Sabe como funcionam aí as suas juntas, os seus ligamentos do nosso corpo? Eles não ficam soltos, né? Se tiverem, você não vai ter função naquela parte. Eles precisam estar vinculados. A igreja, ela precisa viver em amor, ligada em amor, para que ela tenha um pleno funcionamento. E ele ainda vai dizer, ele ainda vai desejar que aqueles irmãos tivessem toda a riqueza da forte convicção. Que eles tivessem a riqueza da forte convicção do entendimento. Sabe o que é isso? Discernimento espiritual. Que é fundamental para a igreja do Senhor. Discernimento. Para que eles consigam discernir aí os ventos de doutrina. Para que eles consigam discernir aí os espíritos. A igreja do Senhor precisa disso. E aí ele vai falar do mistério de Deus em Cristo, em que em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Os tesouros da sabedoria e do entendimento vão levar o crente a ter aí uma verdadeira compreensão. Ele vai conseguir penetrar nos mistérios de Cristo. E quando você faz isso, você consegue interagir aí com os propósitos dele, revelados em Cristo Jesus. Você deve saber, lembrar do versículo que diz que tudo aquilo que nós pedíssemos ao Pai, Ele nos daria. Isso aí serve, né, de abertura para que as pessoas pensem que podem pedir qualquer coisa a Deus em Cristo, uma fórmula mágica, e aí Ele vai atender. E tem algumas pessoas ficando aí zangadas, aborrecidas, né, porque pediram e o Senhor não deu. Mas deixe-me dizer uma coisa. Aquele que está aí numa interação com o Senhor, sabe que as suas orações, elas são direcionadas.
conduzidas pelo Senhor. A sintonia, o propósito. E ainda quando você não tem convicção exatamente disso, você consegue descansar em saber que aquilo que você está pedindo será realizado, se isso estiver no seu propósito. E nisso o seu coração descansa. Quem busca Cristo, quem busca estar em Cristo, quem busca a sabedoria de Cristo, busca aprender dele. Quem busca estar assim, busca aprender do Senhor, para não ser aí enganados pelos ventos de doutrina. Me diga aí como é que você está. Mas eu quero chamar a atenção, dos irmãos nesta noite para os versos 6 e 7, onde há aqui uma ordem expressa. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Andai nele. Lembra que eu falei do desenvolvimento da criança quando está aprendendo a andar? E que mencionei aquilo que eu fiz na sala da minha casa para que meu filho pudesse aí dar os primeiros passos. Nós somos advertidos para andarmos em Cristo. Essa é uma ordem para aqueles que já receberam a Cristo. Como recebestes Cristo Jesus, ele começa dizendo isso. É um apelo que o apóstolo faz, é um desafio que o apóstolo faz para aqueles que receberam a Cristo a caminhar da mesma maneira, do mesmo modo como receberam Jesus Cristo como Senhor. Andai nele. Nós precisamos andar em Cristo. Aqueles que andam em Cristo estão lá, como diz o texto, radicados. Em outras versões, arraigados nele. Pense aí numa árvore. Se você pensar aí numa árvore, você vai precisar imaginar que para que essa árvore cresça, as suas raízes, elas precisam estar firmadas, fincadas, arraigadas no solo. As suas raízes precisam estar buscando aí um alimento necessário para fortalecer. Edificados já nos mostra e já nos remete para uma ideia de arquitetura, de engenharia, melhor dizendo. Você vai pensar aí num prédio em construção, em que ele precisa ter um alicerce fundamentado e firmado. E confirmados na fé. Andar em Cristo, você precisa estar com as suas raízes firmadas e elas precisam crescer. Elas descem para fortalecer aquilo que está crescendo, o tronco, o desenvolvendo. E quando ela faz isso,
as pessoas conseguem perceber que elas foram confirmadas na fé, porque elas vão crescendo, vão dando frutos. A vida de alguém que está em Cristo e que anda em Cristo de modo firme, o fim disso só pode ser ações de graças ao Senhor, porque você consegue entender aonde você estava, como você estava, e você consegue ver aonde você está hoje, para onde você está caminhando, e você consegue perceber essa obra maravilhosa, extraordinária. E o resultado disso só pode ser uma vida que glorifica ao Senhor em ações de graça. Você está em Cristo? Ande nele. Agora deixe-me só perguntar uma coisa a você. Olhe bem para os seus caminhos e veja em que terreno você tem andado. E se seus passos não estão andando em Cristo, volte. Volte. Porque aquele que está em Cristo precisa andar nele. Um grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.